A paz seja convosco. Alguns questionamentos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, por habitar dentro de mim, ele me faz essas revelações. E caso eu esteja errado, nos comentários do meu vídeo eu aceito qualquer tipo de orientação, desde que venham de pessoas que se consagram, que adorem ao Deus Altíssimo 24 horas por dia. Até no teu sono, no teu dormir, você está adorando a Deus. Se você faz isso, eu aceito a sua recomendação sobre o que eu vou falar. O primeiro assunto que eu quero tratar aqui, bem polêmico, é onde estávamos antes de nascermos. Já pararam para pensar nisso? Se é possível que o nosso espírito já existia antes de nos formarmos no ventre de nossa mãe? Deus fala com Jeremias no seu livro, no capítulo 1, versículo 5, e ele diz a Jeremias assim: Antes que te formaste no ventre de tua mãe, eu te escolhi. Essa passagem é extremamente fantástica, porque abre a possibilidade de nós já existirmos antes mesmo de nascer. E agora eu faço uma especulação aqui. Jesus também fala assim, ó. Era o mesmo Jesus que falou para Jeremias, tá? É que ele já existia antes, né? Antes de nascer, Jesus, do ventre de Maria, ele já existia. Então ele sabia de tudo, do passado, do presente e do futuro. A onipresença de Jesus, a onisciência dele, mesmo ele estando em carne, ele não conseguiu abdicar disso. Por quê? Porque ele era Deus, não tinha como abrir mão dessas coisas. E vou um pouquinho além, tá? Jesus, ele está lá no inferno presente, porque ele é onipresente. Então ele está lá também. Aí vocês pintam Jesus de bonzinho e ele não é, porque ele está vendo as pessoas queimando, gritando, sofrendo. Ali tem adolescentes, jovens, adultos e velhos. E ele não tem misericórdia daquelas pessoas. Ele olha com total indiferença para os que estão queimando no inferno. Bom, voltando ao assunto, a especulação que eu quero fazer é a seguinte. Eu acredito que nós já existíamos antes. Tem uma outra passagem que Jesus diz assim: Vós não sois deste mundo. Se fosses, seriam compreendidos e aceitos. Então ele diz que nós não somos deste mundo. De que mundo ele está falando que nós somos? Do reino de sua glória. E a especulação que eu faço é: nós já existíamos antes. Não como anjos, como afirma o pastor Miguel Ângelo, apóstolo Miguel Ângelo, né? Mas eu acredito que nós já existíamos. E o Senhor nos deu uma ordem. Ele disse: está na hora de você nascer. Só que você não vai lembrar de nada do que você tinha aqui no céu. Mas eu acredito que isso foi com todo mundo, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a um do que a outro. Então todas as pessoas que existiram, que existem, que existirão no mundo, receberam uma missão de vir para cá e ser justo, honesto e adorador de Deus. E como antes
como agora, todos nós temos o livre e o arbítrio para escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. E é aí que muitos se perderam. Escolheram o caminho da perdição. E outros, é claro, assim como eu, alcançaram a graça do Altíssimo. Existe uma singularidade entre mim e o Deus vivo que eu não posso falar. Mas eu vou te recomendar o seguinte: se consagre, e eu vou ensinar vocês a se consagrarem. E depois busquem o Senhor nos montes, nas cachoeiras, nos rios e nos mares. Pelo menos sozinho. Evitem fazer isso na companhia de alguém. Vocês vão invocar o nome do Senhor em voz alta como se um louco fosse. E as coisas vão acontecer. Quanto à santificação, eu ainda vou ensinar para vocês. São vários itens que vocês precisam cumprir. Vou citar só alguns por altos aqui, porque eu sei que muitos estão curiosos. O jejum é o martelo e a espada do crente, tá? Você vence qualquer problema na sua vida com o jejum. Inclusive, você consegue vencer uma legião de demônios. Legião são mais de 2.000 demônios. Eu falo nos montes, nas florestas, eu falo: apareça, Lúcifer, se tens coragem. Pode aparecer na forma de Bafoné. Eu tô aqui para sair na porrada contigo. E tu não faz ideia da sede de vingança que eu tenho contra você. Mas ele nunca apareceu. Pô, Marcos, mas se ele aparecer, tu vai correr? Vou. Eu vou correr para cima dele. Ele pode aparecer como o ser mais feio, mais horripilante do mundo. E eu vou para cima dele, mesmo sendo de carne. Eu sei que ele é muito mais forte do que eu. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que ele perdeu, que é o Espírito Santo de Deus. Olha isso, olha. Eu estou muito acima dele. Ele é um cara muito burro, tá? Essa é a grande verdade. Porque ele abriu mão de uma gloriosa vida para se tornar um ser preto, sem luz, horroroso, pintado de rabo, de chifre e vermelho. Ele é a coisa mais feia do mundo hoje. E a Bíblia diz que ele era o mais lindo dentre os anjos. Nossa, eu queria ter visto ele antes dele virar Satanás. Bom, continuamos aqui o nosso assunto. Muitas igrejas pregam a predestinação, afirmando que nós fomos predestinados a sermos salvos. E elas afirmam que, uma vez salvo, para sempre nós seremos salvos. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito, não da forma como é afirmado. Porque isso dá total liberdade para uma pessoa que aceitou Jesus, que se ajoelhou perante ele e pediu perdão. Dá liberdade para essa pessoa voltar a fazer o que bem entende. E lá em Apocalipse 3:5, numa carta à igreja de Sardes, o Senhor Jesus falou assim, ó: eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Não apagarei o seu nome, porque foste fiel a mim. Também tem outra passagem que diz o seguinte: aquele que vencer até o fim será salvo. Ou seja, eu posso, agora mesmo nesse instante, abandonar minha salvação e o meu nome ser riscado, ser apagado do livro da vida.
É uma escolha que eu tenho todo o direito de fazer. Então, dependendo das suas escolhas, não acredite que uma vez salvo, você será salvo para sempre. Você se torna predestinado por Deus no momento em que você aceita Jesus. Ali você está predestinado a cumprir uma etapa de vida, uma missão de vida que está relacionada às coisas divinas, puras, às coisas maravilhosas de Deus. É nesse sentido, estar predestinado. Mas se você abandonar o primeiro amor, se você abandonar o Cristo, o primogênito, e não o Filho único, porque Ele é o primeiro e nós somos os segundos, os terceiros. Se você o abandonar, Ele também vai te abandonar. Não enquanto você estiver vivo. Porque o Espírito Santo vai estar fazendo por você clamores inexprimíveis. O Espírito Santo vai estar chorando por você, porque você o abandonou. Mas se você morrer nessa situação de abandono, você vai para o inferno. E lá no inferno, você vai ficar clamando a Deus, implorando o Espírito Santo. Você vai estar citando os versículos bíblicos que exaltam o nome do Senhor. E Ele não vai se lembrar de você. Quanto ao fato da pessoa já nascer filha de Deus ou filha do diabo, exemplo o Caim, né? O Hitler. Veja bem, como eu disse no começo, nós fomos enviados à Terra, todos nós. E nascemos aqui. E Caim e Hitler, eles não nasceram maus. Sabe por quê? Olha a profundidade do que eu vou te falar. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Na verdade, ele usa aí um plural, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava se referindo a Jesus e ao Espírito Santo. Então todos nós, quando nascemos aqui na Terra, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas como assim, Marcos? Imagem e semelhança. De bondade, de arrependimento, de sentir as dores dos outros, de termos pena um dos outros, de ajudarmos os necessitados, de chorarmos quando uma pessoa muito querida morre. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque o Deus verdadeiro, ele é como um raio daquela cor. O seu rosto é daquela cor. Os seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés como latão reluzente. O seu rosto é como o sol. Não foi nessa imagem e semelhança que nós nascemos, mas nessa outra que eu acabei de citar, nas qualidades humanas que nós temos. Então a pergunta é, nascemos alguns filhos do diabo e outros filhos de Deus? Não, meu amigo, não cai nessa. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Em razão do pecado que entrou na terra, entrou no mundo, na natureza e até nas estrelas do céu, nós temos forte inclinação para fazer o que é errado. E o pior, nós temos convicções de que o errado é o certo.
por exemplo, uma convicção muito forte. Os pais de cães pet, pais pet de nosso século, não há nenhuma recompensa para você por você cuidar de cachorros ou de gatos. Não tem na Bíblia isso. A recompensa tem se você cuidar de crianças de orfanatos e velhinhos dos asilos, moradores de rua. Mas Marcos, que recompensa é essa? São estrelinhas que você vai receber em uma coroa no reino de Deus. São essas riquezas que o Senhor fala para nós buscarmos e cultivarmos. Então nascemos todos bons, melhor, bons no sentido de que somos a imagem e semelhança de Deus, mas temos a maldade dentro de nós porque nós nascemos em pecado. Nós já nascemos em pecado, porque somos filhos de pais pecadores. Jesus, olha o que eu vou te dizer, espiritualmente falando, Maria nunca foi mãe de Jesus. Espiritualmente, né? E materialmente, sim, porque embora não fosse a mãe biológica e nem a mãe espiritual, ela foi escolhida para tê-lo e cuidar dele. Então, ela era sim um tipo de mãe, mas não era mãe biológica. Jesus não teve sangue terreno. O sangue de Jesus era sangue celestial. Ele não herdou de Maria seu tipo sanguíneo, fator RH. Entende como ele era muito diferente? Por isso ele nasceu sem pecado. E outra coisa, quem de fato pecou, cometeu grave erro, foi Adão. Porque a ordem de não obedecer, ou melhor, a ordem para que não comesse do fruto, foi para Adão, não foi para Maria. Não foi para Eva. Entende? Então Deus escolheu uma mulher para ser mãe de Jesus, mas não podia escolher um homem para ser pai. Seguindo. A pessoa já nasce filha de Deus ou filha do diabo? Não. São nossas escolhas. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu troquei de sexo. Eu deixei de ser homem para ser uma mulher na terra. Eu deixei de ser mulher para ser um homem na terra. Mas eu não fiz isso porque eu quis. Eu fiz porque eu já nasci assim. E o Senhor vai dizer para ele: se você nasceu assim, você não teve uma capacidade de escolher, você fez uma escolha. Estou dizendo isso porque tem gente que parece que já nasceu homossexual. A menininha de 3, 4 anos jogando bola com os homens. Nós temos hoje mulheres fazendo coisas que nem os homens fazem. Quer ver? Aquelas mulheres do MMA. Será que nós, pessoas comuns, temos condições de sair na porrada com uma mulher daquela? Cara, eu vou apanhar pra caramba, entendeu? Eu não vou conseguir vencer ela num ringue. Então você, mulher, você, homem, você fez uma escolha. Agora sim, tem um detalhe muito importante. Dependendo das escolhas que nós fazemos, nós nos tornamos filhos de Deus ou filhos do diabo. Deixamos de ser criaturas de Deus, criação de Deus, para sermos filho dele ou filho do diabo. Mas isso não quer dizer que já nascemos assim. Entende? Somos frutos, produtos de nossas escolhas. E você pode, hoje ainda, você que pratica o mal, você que não respeita a Bíblia,
a carta magna celestial, você pode, a partir de agora que você está me assistindo, dizer assim, ó, eu não farei mais isso. Tem uma passagem bíblica que o Senhor fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, decepe-a. Se os teus pés te levam por caminhos para praticar o mal, corte ele fora. É melhor para você entrar no reino dos céus sem um membro do que ir para o inferno com o corpo completo. Mas por que o apóstolo fez essa recomendação? Porque ele se deparou com pessoas que disseram para ele, irmão, eu não consigo parar de ser pedófilo. Eu não consigo parar, cara. Eu não consigo parar de desejar sexo com uma criança. E o apóstolo virou para ele e falou, torne-se um eunuco. Olha que glória, você ser um eunuco. E isso era comum no passado. Você se tornando um eunuco, você não vai ter mais problema de pedofilia. E assim você será salvo. Mas se o problema da pedofilia e da imoralidade, da pornografia, continuar me afetando depois que eu me tornar eunuco, então, meu amigo, você vai ter que arrancar os olhos, vai ter que ficar cego. Porque só assim você vai parar de pecar. Estou dizendo de uma situação extrema, em que você aceita Jesus, você se converte, você frequenta a igreja, você se santifica e você continua pedófilo, você continua estuprador, você continua envolvido com a pornografia, seja ela infantil ou não. Então, para você, a solução ela é extrema, mas vale a pena. Você não nasceu filho do diabo. Caim não nasceu filho do diabo. E nem o Hitler. E nem aqueles sacerdotes que falaram, vamos pedir a crucificação de Jesus e a soltura de Barrabás. Mas eles eram chamados por Jesus de filhos do diabo. Por quê? Porque fizeram as escolhas erradas. E aonde estão todas essas pessoas, irmão Marcos, hoje? Estão queimando no inferno. E vão queimar eternamente porque o espírito nunca morre. A nossa carne vai morrer e vai ser consumida pela terra. Mas o nosso espírito não. E depois que eles estiverem no Hades, eles irão para o lago de fogo. Entende? E lá no lago de fogo, eles vão continuar queimando eternamente. Aí você deve estar se perguntando, pô, se Deus fizer isso, ele não é justo. E aí eu te pergunto, você, assim como eu, podemos julgar a Deus? Onde nós estávamos quando ele construiu os mundos, as estrelas? Quem é Deus? Quem é Deus? E quem somos nós para julgar o que Deus faz e irá fazer? Espero ter esclarecido a todos esses assuntos complexos e que Deus abençoe vocês. Olha, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso publicamente. É a melhor coisa, tá? Então, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, tu levanta os dois braços. E levantando os dois braços, você vira para trás, porque você vai estar de costa para muita gente, né? Você vira de costa para trás e fala assim, Jesus, eu te confesso perante todos esses homens. E a partir de hoje, Senhor, eu serei uma lança aqui na terra, arremetida pelo Senhor. Diga isso, meu irmão. Mas, irmão Marcos, eu já fiz, eu já levantei a mão na igreja, já aceitei Jesus e fui batizado. Aceita ele de novo. Faça isso publicamente até você superar os teus pecados.
todo domingo, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, levanta o braço e vai lá na frente. E diga, desafie-se de frente para o espelho. Eu vou fazer isso até eu parar de ver pornografia, de adulterar, de enganar. Eu vou fazer isso e eu vou vencer. Deus te abençoe, meu amigo. E em breve você será revestido do Espírito Santo de Deus. E os demônios vão te obedecer. Mas mesmo que você não receba o Espírito Santo, os demônios, ou melhor, você não seja batizado com fogo, os demônios te obedecem a partir do momento que você aceita Jesus, tá? E que você faça jejum, é claro. Aí os demônios já te obedecem. Ah, tá, aqui um segredinho também que eu vou deixar para vocês. Jesus falou assim, ó: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você estiver tendo pesadelos, visões malignas, estiver sendo atacado por seus familiares, irmãos, pais ou mães, dizendo que você é um louco, que você é filho do diabo, isso sim. Ataques na escola, no trabalho. Essa é outra arma que você precisa tomar posse. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, ele vai fugir de você, cara. Quando tu pisar no teu local do teu emprego, aqueles demônios que estão ali, influenciando aquelas pessoas, aqueles demônios vão sair correndo. Eles vão fugir de você. Só porque você resistiu ao diabo e porque você fez jejum. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.